Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Parece uma pergunta para nós cristãos sem nexo, ou parece uma pergunta óbvia, mas quem está perto de você, se você puder, pergunta para ele, quem é Jesus para você? E esse é o tema da nossa mensagem. Quem é Jesus? E eu gostaria de responder baseado na cura do cego de Jericó. E eu vou me basear em Marcos 10, de 46 a 52. Alguém desliga esse ventilador, por favor, dá ponto aqui. Marcos 10, 46 e 52. O Evangelho de Lucas, no capítulo 18, de 35 a 43, também fala sobre a cura desse cego. E é muito importante, principalmente quando nós vamos usar o Evangelho para fazermos as nossas pregações. Nós temos os sinópticos, Marcos, Mateus, Marcos e Lucas, que praticamente têm as mesmas histórias, diferenciado do Evangelho de João. Então, sempre quando você for usar alguma passagem, procura nos outros dois evangelhos se tem a mesma passagem. Se tiver, procura ler. E você vai ver que tem algumas coisas que são diferentes, chamam atenção. No Evangelho de Marcos, que eu quero usar, a gente tem uma referência para saber quem era aquele cego. Já no Evangelho de Lucas, a gente não tem nenhuma referência, só diz que havia um cego, mendigo, a mendigar na estrada à beira do caminho de Jericó, só fala isso. E eu quero destacar 6 pontos aqui, e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Não sei se você já ouviu sobre isso, mas isso me chama muita atenção, esses 6 pontos que nós queremos destacar. Então, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 46 diz: e foram para Jericó. Quem foi? Jesus e seus discípulos. Quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Você pode fechar sua Bíblia. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar para você nesse texto
é que Bartimeu não é o nome do cego. Bartimeu não é o nome do cego. Bar, no aramaico, que é uma língua que Jesus falava, tanto o aramaico como a língua hebraica, é bem parecida. Então a palavra bar significa filho. E Timeu, a palavra Timeu, é Timeu em português, no hebraico é Timê, significa impuro. Então o nome dele não é Bartimeu, não é um nome, é uma referência que esse homem era filho de Timeu, ou seja, um homem impuro. Então, Timeu, você vai encontrar muito essa palavra no livro de Levítico, uma referência todas as vezes que falar sobre a pessoa impura, vai falar Timê. Então, Bar, filho, Timê, impuro. Então, nós estamos se referindo a um homem que era filho de um homem impuro. Em outras palavras, imundo. Então, que a gente possa entender isso, que o nome dele não é Bartimeu. Tanto é que aqui deixa bem claro que ele é filho de Timeu. Amém? Então, nós precisamos entender isso. Então, quem era esse homem? A referência dele naquela época era que ele era filho de um homem impuro. Agora, o que o pai dele fez, nós não sabemos. Mas nós sabemos isso, que assim era a sua fama. Esse cego é filho de um homem imundo. Então, Bartimeu não é o seu nome. Então, não se esqueça, em aramaico, Bar é filho e Timê é impuro. Ele é filho de um homem impuro. Consequência, sua cegueira. Porque naquele tempo, qualquer tipo de doença era tratado pelo próprio povo de Israel como um castigo de Deus. E é por causa dessas coisas que até hoje em dia, qualquer coisa que acontece de errado na vida de um cristão, a gente acha que Deus está punindo e que Deus está castigando. Irmãos, nós não vivemos mais no tempo da lei, olho por olho, dente por dente. Hoje nós estamos no período da graça, onde Deus dispensa sobre nós o seu favor, a qual nenhum de nós merecemos. Então, Bartimeu, filho de um homem imundo. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando ele ouve aquele barulho por causa de uma multidão, mais ou menos a Bíblia nos mostra que eles contavam somente os homens. Então, na multiplicação de peixes, tinha quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. O próprio texto diz isso. Então, dificilmente uma multidão dava menos que 10 a 20 mil pessoas seguindo a Jesus. Então, você imagina o barulho. E perguntou então, que barulho é esse? E eles disseram então, Jesus de Nazaré está vindo e vai passar por aqui. Então, qual era a referência que deram para ele? Jesus de Nazaré. Quando ele ouviu, qual foi o seu clamor? Seu clamor foi: Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim? Não. O seu clamor foi: Jesus, filho de Davi. De Davi. Ou seja, aquele cego tinha muito mais visão, muito mais entendimento do que aquela multidão, porque ele viu
em Davi a profecia que o povo judeu muito bem conhecia sobre aquele rei eterno que viria e que governaria eternamente. Visto que nessa época, falar que vinha de Nazaré, é só você ler João 1:1. João e Natanael, vem coisa boa de Nazaré? Nazaré fica mais ou menos no meio do território de Israel, no meio do mapa, que ligava o Egito e a Síria, e a oeste a Jordânia. Então era um caminho de ida e vinda, aonde os mercadores passavam a noite em Nazaré, e ela tinha uma fama não muito boa justamente por causa disso. Então, Nazaré, ela tinha uma má fama. Hoje, se dizer Jesus de Nazaré é um elogio, porque nós sabemos quem é Jesus e sabemos de onde ele veio. Mas nessa época aqui, quando eles disseram, é de Nazaré, eles estavam dizendo, porventura vem alguma coisa boa de Nazaré, devido à má fama que a cidade tinha. Então eles disseram, é Jesus de Nazaré, num tom de deboche mesmo, sabe? Quem está vindo aí? Está vindo um homem lá de Nazaré. Então eles sabiam a fama de Nazaré, mas aquele cego teve essa visão, essa revelação. Por isso que eu fiz a pergunta para você, quem é Jesus para você? Para aquela multidão, ele é de Nazaré. Vem coisa boa de Nazaré? Agora, o cego, quando ouviu Jesus, com certeza ele já tinha ouvido falar, porque Jesus está vindo de Jericó, aonde Bartimeu foi salvo e transformado. Então ele creu, irmãos. Qual é a visão que nós temos? Aqui é uma visão messiânica. Aqui é uma profecia se cumprindo e que vai se cumprir. Eles estavam se referindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus não nasceu para ser rei, Jesus já nasceu rei. Os magos, quando vieram, perguntaram, aonde está o rei de Israel? Então Jesus não nasceu para ser rei, Jesus já nasceu como rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem todo o poder nas suas mãos. Por isso que ele começa a aclamar, Jesus, filho de Davi. Ele é o filho de Davi, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é o Salvador, ele é aquele que Isaías diz que ele abriria os olhos do cego. Então, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, irmãos, quando nós conhecemos, nós vamos ter confiança de buscar, de clamar. Então, a gente não vem aqui na igreja, irmãos, simplesmente por vir. Nós estamos aqui, não é por causa do pastor, não é por causa do louvor. Isso é muito raso, irmãos, para nós estarmos aqui. Nós temos que estar aqui por causa de quem Ele é. Ele é o meu, o seu Salvador. Ele é o Redentor. Ele é o Filho de Deus. Ele é o enviado por Deus. E é por isso que nós viemos aqui e damos a Ele todo o louvor, toda a adoração. O cego estava adorando ao Senhor, dizendo, Filho de Davi, Filho de Davi. A multidão não conhecia, a multidão conhecia como o homem de Nazaré. O homem de Nazaré. Tanto é que disseram, cala-te, ele não vai te ouvir, fecha a tua boca. E o texto diz que ele gritava muito mais alto, muito mais alto, porque ele sabia que ele não poderia perder aquela oportunidade. Ele não podia perder aquela oportunidade. Essa mesma multidão, e é por isso que a gente tem que tomar cuidado com muitas vozes,
Essa mesma multidão que clamou Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, é a mesma multidão que disse, crucifica-o, crucificam. É a mesma multidão. E a gente precisa tomar cuidado com as muitas vozes. E é por isso que a gente precisa atentar para a palavra de Deus, que é a voz de Deus. Então aquele homem, quando pedia para ele calar, como ele sabia quem estava passando por ali, que não era simplesmente um homem vindo de uma cidade mal vista, ele começou a gritar mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, naquela época, rei ou reis não dava audiência e não conversava com o povo, não. Era só pessoas especiais que tinham acesso ao rei, que conversavam com o rei. E nós não estamos falando o rei dos judeus, tão somente como foi escrito na cruz por Pilatos. Nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. E aqui para mostrar para nós que realmente ele tinha a visão que aquela multidão não tinha. E por que ele gritava mais alto? Porque só um ser sublime, somente Deus poderia ouvir o seu clamor no meio daquela multidão. Somente, irmãos. Isso aqui não é coisa humana, alguém está gritando. Pensa, 20 mil pessoas falando, gritando, querendo tocar, se aproximando. E foi isso que chamou a atenção desse cego. Que barulho é esse? O que está acontecendo? É que Jesus de Nazaré está passando por aqui. Opa, Jesus de Nazaré não. Jesus, filho de Davi, o prometido. Então, irmãos, somente Jesus, o Messias, o prometido, realmente no meio daquela multidão e daquele barulho, pôde ouvir a voz de alguém clamando, e que chamou a sua atenção. Enquanto para a multidão ele é apenas mais um, ele não fez essa pergunta para os seus discípulos, quem diz a multidão que eu sou? Jesus não perguntou isso. Lá no Evangelho de João 6, há uns dizem que o Senhor é um grande profeta. Quem? Jeremias. Quem? João Batista, que voltou a viver. E para vocês, quem eu sou? Aí Pedro diz, tu és o Filho do Deus Altíssimo. Bem-aventurado é tu, Pedro, porque não foi carne ou homem algum que te revelou, a não ser o Pai que está nos céus. Então, para a gente ver que aquele cego viu aquilo que aquela multidão não estava vendo. Por isso que muitos da multidão estavam necessitados, mas não aconteceu nada. Por isso que uma grande multidão chegava a Jesus e tocava em Jesus, mas quando alguém tocou de forma diferente, ele parou. Ele parou e disse, quem me tocou? Senhor. Olha a multidão, todo mundo te toca, todo mundo quer saber se o senhor é de carne e sangue, todo mundo quer te ver, todo mundo quer te tocar, o senhor pergunta quem... Não, é que de mim saiu virtude. E aquela mulher de 12 anos do fluxo de sangue diz, fui eu, Senhor. Irmãos, há muita diferença. Então Jesus ouviu o clamor daquele mendigo que estava gritando. E olha o que aconteceu. Jesus parou. Irmãos, Jesus parou para atender um cego, mendigo, filho
de um homem amaldiçoado, o filho de um imundo. Jesus parou para ouvir. Você está entendendo? Você está me ouvindo? Jesus parou. Jesus parou para ouvir o clamor de um filho de um imundo. Como que diz que Deus não ouve a pecadores? E o que eu quero chamar a sua atenção, e nós? Quem somos nós hoje? Outrora nós éramos como esse homem, cegos, não físico, mas espiritualmente, não entendíamos a palavra, não tínhamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós éramos imundos nos nossos delitos e pecados, mas o dia que encontramos com Jesus, nossa vida foi transformada. E quem nós somos hoje? Homens e mulheres justificados pelo sangue de Jesus. Por isso, quando o diabo quiser dizer alguma coisa para você, diga para ele as Escrituras. Que eu e você já fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo. É por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Se Jesus ouviu, primeira coisa, ele ouviu. Só Deus pode ouvir até nossos pensamentos. Se o clamor de um cego, pobre, filho de imundo, parou Jesus, imagina quando eu e você, que somos filhos de Deus, clamarmos por Ele. Você não acha que Ele vai parar também para atender os seus filhos, a sua igreja, o seu povo? Por que nós não clamamos, irmãos? Por que nós ouvimos mais a multidão? Não, Deus não se importa com você. Não, Deus não liga para você. Porque nós ouvimos a voz do diabo que diz: não, Deus não vai atender. Você é um pecador, você fez isso, você fez aquilo. Você errou, você falhou, você mentiu, você pecou. Aí nós ficamos o quê? Calados. Realmente eu sou um imundo. Realmente eu sou um pecador. Não, meu irmão, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos torna mais limpo, mais alvo do que a neve. Nós somos filhos de Deus. O que está faltando para nós é clamarmos, irmãos. É abrir a nossa boca literalmente e clamarmos e pedirmos. Muitas vezes nós estamos aí cegos, com a vista turva, não estamos enxergando o Salvador. Olhamos para Jesus e chamamos Ele de Salvador, mas a palavra Salvador, pelo menos na Bíblia, ela é muito funda. Ela não se refere somente à salvação da alma. É em todos os sentidos. Você está doente, você está enfermo, você está com luta, você está com problema, você está com alguma dificuldade. Ele é o teu Salvador. Ele é o teu socorro. É isso que nós temos que entender. Irmãos, olha Jó, o livro mais antigo, a história mais antiga da Bíblia. Quando ele clama, Jó 25:19, ele já tinha perdido tudo, ele estava na sarjeta, com seu corpo coberto de chagas. Mas ele clama: eu sei que o meu Redentor vive. E Redentor naquela época era o parente ou amigo mais próximo que poderia vir e pagar toda a sua dívida, rendê-lo, substituí-lo. Meu Redentor está vivo. Irmãos, o seu Redentor não está vivo? Então clame por Ele, chame por Ele. E você vai ver o que Ele pode fazer por cada um de nós.
Em quinto lugar, diz que ele lançou a capa. Se você ler em Lucas, não vai aparecer a referência dele, nem vai dizer que ele lançou a capa. Mas a capa aqui tem todo o sentido. A capa aqui naquela época era um manto, ou uma capa mesmo dada, que era usada como manto, uma capa, para dar a ele autorização, legalidade para que ele fosse um pedinte. É como se você for fazer qualquer coisa e tem que ter um alvará de funcionamento. Então, não era todo mundo que podia usar capa e que tinha capa. Era só nessa condição miserável de vida, pobre, cego, que lhe era dado uma capa. E quando as pessoas olhavam, identificavam que aquele homem era um homem necessitado. Ou seja, ele tinha uma legalidade para pedir. E o que diz aqui? Que assim que ele ouviu, aqueles mesmos homens que estavam mandando ele calar a boca, agora tiveram que chegar nele e dizer assim: tem bom ânimo. Irmão, irmã, nessa noite eu quero dizer para você, tem bom ânimo, Jesus está vivo, Ele está nos ouvindo, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos, imaginamos e precisamos. O que Ele faz? Por isso que é muito importante, é muito significativo, diz que Ele lançou, ou jogou fora a sua capa. Ora, a sua capa era a legalidade, era a autorização para que ele pudesse ser um mendigo pedinte. Por que que ele jogou fora? Você já parou para pensar isso? Por que ele jogou fora? Porque não era uma simples capa, um simples manto. Era a sua legalidade, era a sua autoridade para ser um pedinte. Por que que ele jogou fora, lançou fora? Porque ele estava indo falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e ele disse: eu não vou mais precisar desta capa, porque a partir de hoje não vou ser mais o filho de um imundo, a partir de hoje eu vou ser o filho do Deus Todo-Poderoso. Eu vou lá cego, mas agora não vou mais ser cego. Irmãos, a gente precisa lançar algumas capas que nós carregamos na nossa vida. Às vezes nós vestimos uma capa de justiça própria. Nós achamos que somos a última bolacha do pacote. Achamos que somos intocáveis. Achamos que fazemos tudo certo, tudo correto. Não tem que melhorar em nada. Eu não tenho que fazer nada. Não é assim, irmãos. Às vezes nós temos uma capa de piedade. Olha, coitadinho de mim. Olha, sou pobre, nu, miserável. E ele não pensou duas vezes, irmãos. Então, quando você lê e entende a história, aí você vai entender. Jesus te chama. Opa, Jesus me chama. Morreu aqui o filho imundo, acabou aqui a história do filho imundo. Eu não volto mais, eu não vou mais precisar desta capa. Porque a partir de agora eu vou ser um novo homem, uma nova pessoa. Quero que você pense nisso nessa noite, irmão. Por acaso você não está aí travestido com uma capa? Nessa noite Jesus te convida para ir até Ele. E se for preciso, lance alguma capa que você carrega. Porque nessa noite Ele vai fazer coisas novas na minha e na sua vida. Aqui diz que Ele
lançou fora seu alvará, lançou fora sua autorização, lançou fora aquilo que indicava, mostrava para as pessoas que ele era um necessitado. E ele vai até a Jesus, crendo que a partir de agora eu não vou mais precisar dessa capa. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós, pessoalmente e como igreja? Por que nós limitamos o poder de Deus nas nossas vidas? Porque olhamos para nós, em vez de olhar para Deus. Porque olhamos para os homens, em vez de olhar para Deus. Porque olhamos para essas bandeiras e nos sentimos o gafanhoto. Oh, terra muito boa, mana, leite e mel, mas não era à vista daqueles povos que eles eram gafanhoto. São os próprios 10 príncipes que está dizendo, aos nossos olhos, nós somos como gafanhotos. Se tentar, eles vão nos esmagar, que não passamos de um inseto. Gafanhoto, porque era comum naquela época. Quem é Jesus, irmãos? Até quando nós vamos viver como mendigos perante Deus? Nós não somos filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, do Deus Todo-Poderoso. Essa é a noite, irmãos, de lançarmos fora a capa que está pesando sobre nós, que está nos oprimindo, dizendo não pode, não posso, não consigo, não tem jeito, não tem solução. Irmãos, nós não somos filho de imundo, não. Nós somos filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, do Deus Todo-Poderoso, Santo. Até quando nós vamos ficar mendigando? Quando nós temos autoridade no nome de Jesus. Nós temos autoridade, irmãos. Nós somos uma pessoa qualquer, não. Nós não somos mais uma religião, irmãos. Nós somos o povo do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos aqui para louvar e adorar o seu nome e reconhecer quem nós somos. E é isso que o diabo tenta tirar de nós, nossa identidade como filhos de Deus. Ele lançou a capa, porque ele disse, a partir de agora não preciso mais. E ele chega diante de Jesus, e a pergunta para Jesus, para mim e para você é, o que queres que eu te faça? Irmãos, o cego era a visão. Eu quero ver. Eu quero enxergar. É por isso que no Evangelho de Lucas não dá um nome, porque é para mostrar para mim e para você, por que ele vai dar nome? Porque ninguém sabia qual era o nome dele. E segundo, era um homem insignificante. Ele era um mendigo. Um homem insignificante. Um homem que era conhecido como o pai de um imundo, de um homem impuro. Por isso que nem fala nada, não dá nem referência. Mas esse filho de Timeu, filho de um homem imundo, chegou diante de Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e disse, o que você quer que eu te faça? A pergunta de Jesus hoje para mim e para você é, o que vocês querem que eu faça? Aí nós fazemos o que? Nós nos calamos. Porque talvez não tenhamos a fé. Porque o que abriu os seus olhos não foi a palavra de Jesus. Jesus deixou bem claro. Não foi a palavra dele. Jesus disse, porque você creu, ou segundo a sua fé, veja.
Jesus não disse, veja, não preciso da sua fé, eu sou Deus, veja. Não foi isso que Jesus disse. Nas curas não é isso que Jesus fala. Jesus diz sempre, se você crê que eu sou o filho de Davi, e aquele homem provou, com seus olhos abertos, que realmente ele cria que Jesus era o filho de Davi, o Messias, o prometido. Então, Bartimeu, conforme a sua fé, veja. E o que aconteceu? Imediatamente, seus olhos se abriram. E o texto prova para nós que ele jogou a sua capa fora porque ele não ia mais voltar a mendigar. Ele não ia mais ser conhecido como o filho do imundo. A sexta coisa, porque Jesus disse para ele, vai. E o texto termina dizendo que ele seguiu a Jesus. Seguiu a Jesus. Ele tomou a decisão de seguir a Jesus. Ele estava à beira do caminho, sentado, mendigando, porque ele era cego. Filho de um homem amaldiçoado. Mas agora que ele passou a ver, ele não voltou mais para pegar sua capa. Agora ele passou a seguir a Jesus. E o que isso nos ensina nessa noite, irmãos? Que pessoas cegas não podem seguir Jesus. Tem que ficar sentadinho. E muitos dentro das igrejas estão sentados porque são cegos. Porque ainda não têm seus olhos abertos para ver que Jesus não é uma pessoa qualquer. Não é um grande profeta. Jesus é Deus. Ele é Deus. E é por isso que muitas vezes Ele nos dá uma ordem, vai. E a gente não vai, por quê? Porque a gente é cego. Como que eu vou, Senhor? Eu sou cego. Quem vai me conduzir no caminho? Quem vai me guiar no caminho? Por isso que nós até ouvimos a voz do Senhor, a palavra do Senhor, mas não saímos do lugar. Como que você entra num quarto escuro, não é tateando? Se mandar apagar todas as luzes aqui, mandar você sair daqui, levanta, vai lá fora, vai até seu carro, sem você enxergar nada, você vai? Não, você vai estar com medo de cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, acontecer um acidente. Então, na falta de luz, a gente fala, ninguém sai do lugar, fica todo mundo sentadinho para não dar problema. Mas assim que seus olhos foram abertos e diante dele, estava aquele que ele ouviu desde criança, que era o prometido de Deus, que viria com uma missão de ser o Salvador, que abria os olhos dos cegos, que ia libertar os cativos e queria ensinar o caminho para chegar a Deus. Ele não teve dúvida nenhuma. O quê? Eu vou seguir esse homem. Jesus não disse, siga-me. Jesus disse para ele, vai. E ele passou a seguir a Jesus. Por isso que a pergunta é redundante, quem é Jesus para você? Se Jesus é para você o que foi para esse cego, por que você não segue a Jesus? Por que você não segue as ordens que ele determinou para cada um de nós? Por que não seguimos Jesus mais de perto? Por que não se aproximamos mais de Deus? Por que não estamos juntos ao Senhor? Por que continuar à beira do caminho se a gente tem um caminho para seguir, que é Jesus? Eu sou o caminho, segui-o, e Ele vai te conduzir à vida eterna. Então, irmãos, quem sabe nessa noite nós precisamos clamar, filho de Davi. E a pergunta dele é, o que eu quero que te faça? Tira minha cegueira espiritual, Senhor, para que eu possa te seguir, fazer a tua vontade.
Quero convidar você a se colocar em pé. E dizer que aqui nesta noite não tem nenhum Bartimeu, filho amaldiçoado, filho imundo. Nós não temos hoje aqui. O que nos trava à beira do caminho é justamente não enxergar. Quantos de nós temos chamados, temos ministérios e estamos parados? Jesus nessa noite quer abrir os teus olhos. Quantos de nós estamos presos debaixo de uma capa? Jesus nessa noite convida você, joga sua capa fora. Para com esse sentimento de coitadinho, ninguém olha para mim, ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo. Até quando, irmão, você vai ficar escondido debaixo de uma capa? Ah, eu não vou na igreja, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Você é cego. Você está olhando para o homem? Olha para Jesus. Você tem que seguir Jesus, você não tem que seguir um homem, você não tem que seguir uma igreja, você não tem que seguir religião, você tem que seguir Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, foi Ele que te salvou, foi Ele que te comprou. Está na hora da gente abrir a nossa boca e começar a clamar, irmãos. Clamar por salvação, por libertação, por transformação. Começar a orar e clamar a Deus, como filhos de Deus. Chamar a atenção ao ponto de Jesus parar e dizer, meu filho, A, B, C, D, que queres que eu te faça? Irmãos, a oração é a arma mais poderosa que nós temos nas nossas mãos, porque nós não oramos em nosso nome, nem o nome da nossa igreja, nem do nosso pastor, nem do presidente da república. Nós oramos em nome de Jesus. Quem é Jesus? O Rei dos reis, Senhor dos senhores. É toda autoridade no céu, é toda autoridade na terra, é toda autoridade no inferno. É Ele que nós clamamos. Que abre portas, que fecha portas, que faz o impossível acontecer. Então está na hora da gente abrir a nossa boca e clamar e parar de dar ouvido às muitas vozes, que nos deixa atordoado, que nos faz sentar, que nos faz ficar deprimido. Eu acho que o dia que Jesus nos chamou foi o dia que nós lançamos a nossa capa fora. E deixamos de ser filho de imundo, de ser cego, de estar à beira do caminho. Eu quero que você feche os teus olhos. Não perca a oportunidade. Jesus não mora nesse prédio. Jesus está passando por aqui nessa noite. Quando você for embora, Ele não vai ficar alojado aqui dentro, trancado aqui dentro. Jesus está passando por aqui. Jesus está passando por aqui. Abra não a sua boca, talvez você precise abrir seu coração e começar a clamar. Jesus, filho de Davi, o prometido, o enviado, o Messias, o Salvador, o restaurador. Tem misericórdia de mim. Oh, aleluia. E nessa noite a pergunta de Jesus para mim e para você é: o que queres que eu te faça? Coloque diante dele a sua necessidade, ele pode todas as coisas. Quem é Jesus para você, meu irmão? Se Jesus é para você o que foi para aquele cego, maravilhas vão acontecer na sua vida. Se Jesus é para você o que foi para aquele cego, você não vai mais ficar parado à beira do caminho mendigando. Pelo contrário, você vai seguir. Você vai caminhar. Ora baixo te catalabais. Ora baixo te catalabais, xerialabaço te catalabais. Ora baixo te catalabais, xerialabaço te catalabais.
Adoremos ao Senhor nessa noite. E aproveite, Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui. Ainda que você não veja, não o sinta, Ele está aqui.